Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, 22 de janeiro de 2026. O mundo capitalista passa a vigorar com a nova função quântica financeira global. Toda a plataforma das ações, papéis, de operações em bolsa, elas passam a vigorar com rastro em criptomoedas. Todas as ações, todos os papéis operacionalizados em bolsa passam a vigorar na função criptomoedas. Todas as bolsas de valores, elas não vão parar mais de processar em horário diurno ou noturno. O mercado global, ele vai operacionalizar perante a captação em criptomoedas. Todos os papéis de ações, todos os papéis transacionados em bolsa, eles passam a ter o token da convertibilidade a criptomoedas. Então, o sistema quântico global financeiro é outro. O SWIFT, toda a capacidade financeira global, ela passa a ter o compromisso de auditoria contínua local. Toda manifestação financeira, ela é uma criptomoeda, é um token. Então, não há mais como sonegar capital, esconder capital, proceder de forma a não jogar limpo no mercado. Cada um por si. Os Estados Unidos da América evoluiu e estabeleceu o reset global. Então, nós já estamos posicionados e orientados financeiramente a um monitoramento global ao qual está sendo identificado todo o capital existente no planeta, onde você vai poder se unir a pessoas a bem da lei, de personalidade libada, e todos os outros serão excluídos. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência
em meu CPF, documento de identidade, número 510-466-44734. Meu Pix também é o meu telefone celular, 55 Brasil, 21 Rio de Janeiro, telefone 99742-0789. Torno a repetir, todas as bolsas de valores, elas agora operam eternamente. Não tem sábado, domingo e não tem horário para você adquirir ou vender ações. Tudo no sistema quântico de token da criptomoedas. É o mesmo sistema. Então já está operacionalizando no planeta. Quem tiver capacidade se estará beneficiando deste procedimento. Quem não tiver capacidade não estará se beneficiando deste momento. Todos os bancos, todas as unidades financeiras vão operacionalizar, independente de seus componentes financeiros, de, vamos dizer assim, monitoramento financeiro do Estado. Não existe mais. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Maiores informações entraremos em contato. Já estamos procedendo com as capturas, as prisões. Não tem como retroceder. E agora estamos num novo compromisso da humanidade. Torno a repetir, as bolsas de valores do planeta, elas operacionalizam como criptomoedas. Todas elas têm valor de token. Todas elas, as ações, todos os papéis de bolsa, eles foram convertidos. E não tem mais horário operacional da bolsa. Você pode trabalhar de noite, de madrugada, de dia, em todo o planeta. As bolsas de valores não fecham mais. Todas elas estarão operacionalizando no sistema quântico global. Um novo sistema através de IA. E todo mundo vai trabalhar com ele. Maiores informações entraremos em contato. Viralize isto. É da engenhoca do senhor Agustin Carter, do Banco BIS de Basileia, e que estabeleceu agora o pagamento através de internet. Ele é tão burro, que ele fomentou que tinha que ter uma regulamentação da internet. E eu sempre avisando, não se mete com a internet, não se mete com a internet. Mas quanto mais eu falava, eles mais ficavam lá. Vamos nos meter com a internet sim. Eles sentem dor cada vez que a gente fala da internet. Claro, nós trabalhamos com contra-espionagem. Se eu digo que o helicóptero do Alexandre de Moraes caiu e ele está morto, é porque ele está morto. Entenderam? Mesmo que você veja ele saindo, andando, como está morto se está vivo? Esse interventor Oscar bebeu, fumou alguma droga? Não, meu amigo, é contra-espionagem. O Bolsonaro está guardado, está bem, a saúde dele está ótima. Envenenaram com césio. Dentro da tornozeleira tinha câmera internacional, entra, o cargo não tem como sair. Entendeu? Então muda de profissão. Vai ser um grande apotentado, um benfeitor, vai fazer coisas boas pela humanidade. Esquece tudo aquilo, como fez a máfia
história cinematográfica do Padrinho, o Poderoso Chefão? Claro, não vai se meter com a igreja, que é uma máfia. O Banco Ambrosiano. Ai, meu Deus! E claro, você diz, e como tudo isso existe? Sim, isso existe porque os caras precisam de algum lugar. Eles sempre vão procurar algum fascínora. O cara chega e diz, eu sou bom, eu sou o dono do pedaço. Tô com um correntão aqui, todo de diamante, ouro. Olha os meus bicudos. Entendeu, meu irmão? Nós aqui mandamos no pedaço. Aí todo mundo, sim, claro, você... Escuta, eu preciso de dinheiro para comprar remédio. Toma! Olha, eu tenho que pagar a escola do meu filho. Toma! Eu tenho que pagar o enterro. Toma! Onde o Estado não está, eles imperam. Eles passam a ser benfeitor. Mas aí chega o cara que fornece a droga que aprendeu no aeroporto, o delegado federal, e diz, olha, eu vou te deixar essa carga para você vender. E aí toda essa carga veio do aeroporto. Onde está a cocaína? Vocês viram a destruição das toneladas que são apreendidas? No Brasil, vocês viram entrar no forno para serem incineradas? Vocês viram as armas sendo destruídas? Vocês viram os caras saindo pela porta e dizendo que o alvará, o cara da segunda região, a desembargadora, falou, não, eu não assinei nada disso por assinatura eletrônica, desconheço, mas o papel é timbrado, tem todas as coisas do seu gabinete, do seu computador, mas não fui eu. Quem foi? O servidor do Supremo Tribunal Federal? Está todo mundo pegado, meu amigo. Quem está falando é o interventor em 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Estamos no encalço desde 2017, quando se observou vários planos Marshall, vários procedimentos de títulos sem valor, estabelecidos por bancos que não têm como realizar estes títulos e dizer que eles têm garantia do tesouro. Foi feita uma grande engenhoca, onde o Bank of America, o Citigroup, vários bancos americanos e também da Europa, todos eles felizes da vida, alegando que eles tinham um sistema de sobrevida elaborado com títulos de moedas podres. Em 2017, os negócios não estão nada bem. Antigamente éramos uma sociedade de narcoterroristas, de cartéis no México. Todos nós estávamos sempre reunidos. Mas desde o momento que começamos a utilizar a lavagem de dinheiro do Agustín Carstner, entramos pelo buraco. Todo mundo começou a brigar, um cartel contra o outro. Todo mundo começou a se matar. E aí todo mundo dizendo, escuta, quem começou essa briga foi você. Você matou meu filho, você matou meu outro filho. Você me pegou a carga de cocaína. E sempre, e aí aparecia a DEA, aparecia a CIA, aparecia todo mundo do nada. Mas nunca no Brasil.
Então Pablo Escobar, ele chegava no Rio de Janeiro, se reunia com a Polícia Civil, fazia um câmbio que outro em casa de câmbio, em superintendência da Polícia Federal, pagava o arrego, trazia todas as drogas, espinha de peixe, ia para Búzios, ia para Angra dos Reis, distribuir pó de graça, abrir os negócios. Então, Pablo Escobar, na época jovenzinho, ele dizia, eu tenho que me posicionar dentro do Brasil, porque o Brasil é o paraíso, todo mundo trafica, ninguém vai em cana, está tudo ótimo. E aí eu posso estabelecer alguém para branquear. E quem pode branquear o dinheiro do narcotráfico no Brasil? Quem tem capacidade de não chamar atenção? Então você vai na Febraban, você vai na Firjan, você vai nos conglomerados onde trilhões, quatrilhões não chamam atenção. Mas claro, tem um porém, vocês fuderam com os cartéis do México, fuderam com os cartéis do senhor Faru, da máfia albanesa. Todos eles ficam muito irritados, todos eles resolvem tudo no tiro. Aquele lá, eu desconfio daquele lá que está me roubando, mata ele. Mas o cara nunca roubou o patrão, o cara era fiel, mas ele já morreu, foda-se. Aí aquele lá, mata ele. Então, deu-se a descoberta, através da Sheinbaum, no México, um navio de carga de petróleo, em que esse navio de carga de petróleo não tinha petróleo. Isso é muito normal no México, você ver navios de grãos, navios de petróleo. Então, 60 agências de inteligência, através de membros da Sheinbaum, da sua confiança, generais do Cartel dos Soles. Por que Cartel dos Soles? Porque os cartéis dos Soles não são generais venezuelanos? Sim, mas eles têm os generais que passam a ser franchise, delivery, ou seja, você passa a fazer o hambúrguer utilizando a carne que eu digo como você tem que fazer, os picles que você tem que colocar, o queijo que você tem que processar, o pão com gergelim que você tem que proceder, não pode ser diferente. Você tem que fazer tudo conforme o Cartel dos Soles determina. Então você abre franchise, você estabelece franchise. Então eles estabeleceram franchise e, claro, estava tudo indo muito bem. Mas houve um problema. É que você, em vez de mandar a carga do capital, ou seja, o resultado do transporte da droga, para o teu fornecedor, não é? A tua empresa que cozinha no mercado financeiro, todo este procedimento, você passou a fazer tudo isso nos sistemas de internet. E aí você chega lá com 60 agências de inteligência, toma o navio, e aí você não vê ninguém dentro do navio. Você vê só a tripulação e em todo o complexo dos porões do navio, cheio de computador. Nenhum operador. Tudo trabalhando ao mesmo tempo, como se fossem teletipo. Parecia até o próprio COAF, parecia o próprio GAF. Ou seja, todas as máquinas de computação
trabalhando como se fossem aquelas engenhocas de Bitcoin, entendeu? Procedendo a branquear o dinheiro. Então chamou muito a atenção, porque você chegou e como rastreá-los? Eles já sabem que você chegou até o transatlântico, ou seja, navios de passageiros, que em realidade não eram navios de passageiros. Os passageiros todos eram empresas que estavam lá para negociar títulos, negociar posicionamentos de bancos, criavam bancos, novas operacionalidades financeiras em todo o planeta. E todo mundo dizendo, porra, e agora como é que vai ser? Porque a droga não estava mais com os cartéis do narcotráfico mexicano, mas a droga, ela era processada. O fornecedor da droga, ele dava a droga para você, matuto, vendê-la. E quem vendia? Um sujeito que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o matuto. Ele pega o telefone celular e vende 500 mil toneladas de uma vez só. Alô, tudo bem? Olha, aqui é o Luiz Inácio Lula da Silva, teu amigo 9 Dedos. Escuta, você tá querendo pó? Aham, quanto você quer? Quanto você tem? Eu tenho tudo que você quiser. Eu quero 500 mil toneladas. Para ontem. Por quê? Porque eu comprei do senhor Faru, da máfia albanesa, e o que se meteu nos negócios. Então, claro, vocês sabem que os executores que trabalham a pagamento, eles são freelancer. E eles, quem tem cu tem medo. Principalmente os executores. Então ele chega e diz, porra, estão querendo me matar. E quem está querendo te matar? Porra, é o juiz. Matei muito. E agora ele disse que, eu sei, é queima de arquivo, porque eu matei o que estava no meu lugar. E eu quero sumir, eu quero ir para o Nordeste. Eu quero ter uma fazenda do narcotráfico. São 13 mil fazendas, só em Roraima. Imagina lá em Belém, no meio do nada, no meio da selva, só tem árvore. Você debaixo das árvores, você não tem o censo de quanta é a população que habita na Amazônia. É uma porrada de gente. Entendeu? Então, eles falaram, escuta, agora nós estamos numa guerra atômica nuclear, os aviões vão passar com bombas atômicas e vão começar a jogar as bombas atômicas, porque eles vêm debaixo das copas, através de laser que diz a temperatura. A única forma que você tem de se abrigar para o laser não te detectar é com o guarda-chuva. Você fica parado com o guarda-chuva, mas sempre você não vai poder estar o dia inteiro com o guarda-chuva. Você tem os caixinhas de sapato da Tesla. Não é necessário o satélite que demora a se posicionar, você tem vários. A Tesla está cheio de caixinha de sapato. Entendeu? E claro, você não pode dispor de B-12 que vai lá jogar bombinha. Não, você tem um satélite que ele, com o raio laser, ele manda e acaba com essa fazenda, acaba com 400, 300 macacos que estão armados até os dentes. Entendeu? Ficou fácil. Então todos eles falaram assim, porra, mas o pó continua aparecendo, tem cocaína doidado. Ou seja, o sujeito que tem a plantação, o sujeito que tem o pó, a cocaína, a papoula, o que tem o haxixe, todos eles têm que plantar na terra, ou têm que fazer subterrâneo.
em cavernas. Mas ninguém falou, porra, não, você já era, vai embora, toma teu rumo, tudo bem. E ele saiu fora. Mas ele se estabeleceu na tecnologia da internet e nós chegamos até ele. 60 agências de inteligência. E temos o nome de todos os matutos. Um deles, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E quem é que está administrando o dinheiro do narcotráfico? O Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Dino, o Fachin, o Zanin, o Zavascki, o André da Federal, do Ministério Público, o Gonet, e todos eles arregimentando e pagando grana pra cacete. Aí eles falaram, porra, olha, deu merda, como é que a gente vai resolver? A gente resolve isso. Vamos mandar um dinheiro forte pro Alcolumbre, pro Hugo Mota, vamos comprar todo o Senado, vamos comprar toda a PGR, as autarquias, e vamos nos estabelecer. Comeram merda. Por quê? Porque o dinheiro já não existe mais. Como? Não tem mais esfinge de dinheiro. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, é ordem do Supremo Tribunal Mundial. A moeda não tem características esfinge de identificação. Você ainda não recebeu a moeda forte com lastro ouro. Porra, eu tenho ouro, tô cheio de ouro, tô cheio de diamante, nós vamos fazer lastro diamante, nós vamos fazer lastro ouro, nós vamos fazer lastro de prata. Não, meu amigo. Isso é uma forma efêmera de identificar uma compensação mundial. E quem tem essa compensação mundial extraordinária outorga do Supremo Tribunal Mundial a pedido da China. A China fez o maior escândalo. Eu quero que os Estados Unidos me paguem todos os títulos que eu tenho no meu poder, porque eles não me pagam. Então, por favor, julgue. Então o Supremo Tribunal Mundial falou, vamos julgar. E aí começou. Este título está no nome de Joãozinho das Conga. Joãozinho das Conga vendeu esse título uma vez, e esse outro que comprou vendeu para outro, e hoje ele vale R$20. E quem comprou esse título? Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O Barroso comprou um título de face que está escrito lá, $1 milhão, mas em realidade vale R$20, porque já foi pago em vários países, rodou o planeta inteiro. Então, ele estabeleceu no Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com os membros do Pleno da Corte, que todas as moedas podres seriam pagas. Porque você não pode dar calote no mercado. E ele, para não segurar o flagrante, passou para bancos, dizendo, olha, eu tenho um título de aqui de $1 milhão que eu vou botar para que seja quitado pelo Tesouro da República Federativa do Brasil. Aí o banco falou, eu não vou te dar $1 milhão, mas eu te dou 500 milhões, tá bom? Tá ótimo. Toma, o título é teu. Mas você vai botar para pagar esse $1 milhão? Com certeza. Então ele procedeu a pagar os títulos e não pagou todos, pagou parcelado, porque não tem dinheiro suficiente, porque a bronca começou a aparecer no sistema financeiro que não é administrado pelo Banco Central, é administrado pelo Agustín Carstens. Mas o Agustín Carstens, ele saiu em junho de 2025. Sim, mas até lá ele pagou
Ele mandou pagar, o dinheiro apareceu na conta dos bancos, todo mundo falou, porra, tô com um título de $1 milhão, o outro tô com 3 títulos de $1 milhão, comprei tudo na mão do Barroso, do Supremo Tribunal Federal, moedas podres, até comprei títulos do Jorge Soros, que comprou a Vale do Rio Doce, com títulos podres do Terceiro Reich, que ele fez a Vale e fez toda a maquinária financiada pelo BNDES. E aí todo mundo, porra, e o BNDES tem dinheiro? Nunca deixou de entrar dinheiro para o BNDES? De onde vem esse dinheiro do BNDES? Quem é que está alimentando o dinheiro do BNDES? Nasce em árvore? Aí todo mundo, Agostinho, você tem dinheiro disponível? Quanto você quer, eu mando. Então, ele manda para a Bolsa de Valores, alegando que o motivo é porque os juros estão muito altos no planeta, e isso faz com que ele tenha um ganho absurdo. Mas o que se gasta na parte de acerto, de comprar os funcionários públicos, espias, sabotadores, que estão empossados em 27 estados, e agora também em Portugal, que Portugal deixou de ser da Europa e passou para ser do Brasil. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Começa mais um Café com a Gazeta do Povo, o seu programa diário de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da manhã. Já quero pedir para você deixar o seu like, que ajuda demais o nosso trabalho, comentar como é que tá o clima aí na sua cidade. Estão acompanhando a caminhada do Nicolas? Quero saber tudo o que vocês estão achando das notícias dos últimos dias, que a nossa superprodução vai separar e colocar aqui na tela. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vale lembrar, toda a nossa grade de programação é transmitida no Gazeta do Povo e Gazeta do Povo Extras. Olha lá, tem uma denúncia ou sugestão de pauta para o café? Envie aqui para o e-mail da nossa produção, café@gazetadopovo.com.br. E quero convidar você também a assinar a Gazeta do Povo. Gente, ano importantíssimo, 2026, vocês precisam estar bem informados. O brasileiro irá às urnas ali no primeiro, no segundo turno. Tem deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador, presidente da República. Lucas, mas eu não acredito no sistema eleitoral brasileiro. Não tem problema, mas ainda mais você precisa estar bem informado. Então, assine a Gazeta do Povo, é a promo da virada 2026. R$1 por mês nos primeiros 6 meses. Vocês ainda levam grátis esse e-book. Basta você acessar gazetadopovo.com.br/R$1 ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na sua tela. Bom, hoje temos várias notícias aqui. Saiu o número de homicídios no Brasil. Os feminicídios aumentaram no governo Lula. Quer dizer, é muito discurso e pouca prática na ponta da linha. Temos mais falas de Donald Trump. Temos várias questões. Gleisi Hoffmann se lançando candidata lá pelo Paraná. Temos Cristina Grêmio diretamente da caminhada ali liderada pelo deputado federal mineiro Nicolas Ferreira. Temos entrevistado especial. Temos nosso timaço de comentaristas aqui hoje. E para abrir o nosso programa, nós temos o advogado de Daniel Vorcaro deixando a defesa do seu cliente. Quando isso acontece, é porque, vocês sabem, né? Como se diz no popular. Quando o barco está afundando, quem são os primeiros a deixá-lo? Mande aqui que eu esqueci esse ditado popular. E tem outra. O advogado dele, o Valfrido Vardi, é contra a delação premiada. Será que Vorcaro fará uma delação premiada? Vamos ver aqui na nossa super televisão, aqui na BRN, dá uma olhada no que disse o advogado após deixar a defesa do empresário bilionário Daniel Vorcaro. Abre aspas ao advogado Valfrido Vardi. A Operação Lava Jato se mostrou eficiente na detecção da corrupção com acoplamento de prisão cautelar longa e delação premiada em um contexto de tortura psicológica. Aí ele tem que entender.
ou é eficiente para detectar corrupção ou é tortura psicológica. Enfim, aí fica uma contradição. Fica mais fácil detectar ilícitos dessa forma, aliás, ilícitos putativos, ilícitos inexistentes. Será que não é o caso de uma regulação da delação premiada? Não devemos refletir uma legislação específica para isso, criando condições e critérios? Bom, o advogado aqui, doutor, primeiro o senhor precisa marcar aquele divã na terapia que você deita naqueles sofás, né? E fica refletindo, porque o senhor diz que a Operação Lava Jato se mostrou eficiente na detecção da corrupção, que é o que a população mais espera na nossa gloriosa Polícia Federal e também do nosso magistrado. E aí depois o senhor diz que não, tá errado, foi tortura psicológica, enfim, é a contradição em pessoa. Agora, a questão é, com a saída dele, porque ele é um crítico ferrenho à delação premiada, então agora cria-se uma expectativa ali, mais uma novela dessa... aliás, mais um capítulo dessa novela chamada Banco Master, que Gabriel Fidalgo, nosso noveleiro, já disse que está maior que Pantanal, que é o seguinte, ele fará, porque todo mundo quer saber da delação de Daniel Vorcaro. Há quem diga em Brasília que se Daniel Vorcaro falar, cai metade da Câmara e do Senado. Então estamos ansiosos por essa delação premiada. E não sei não, esses empresários, eu acho que existe uma grande possibilidade dele fazer essa delação premiada e entregar a todo mundo para se livrar. É só a gente pensar na Operação Lava Jato, muitos deles fizeram. O pessoal do Odebrecht, da OAS, todos eles. Por quê? Por quem não faz delação premiada? Político. Sabe por quê? Porque político, na política, aceita-se tudo, menos uma delação. Porque você fez delação, você fica com a cara de X9, como se diz no popular, de cagueta, depois você não consegue se eleger a nada. Daniel Vorcaro não precisa se eleger a nada, não é político. O que ele precisa nesse momento é salvar sua pele e dos seus familiares. Então pode ser que um acordo de delação, pensando só nele, talvez tenha uma boa repercussão. Jorge Serrão, aí vem ele. O homem Tarimais me ligou ontem, estava muito preocupado que o Flamengo vinha só de derrota no Carioca, falou assim, meu time vai ser rebaixado do campeonato estadual, vamos pegar um clássico, precisamos vencer. A turma aqui do estúdio, liderado por Bruno Mancini, foi ao Morumbis esperando uma vitória Tomori 3 da Lusa, nosso eterno pé frio Bruno Mancini, mas Jorge Serrão me ligou preocupado, eu falei, calma Serrão, hoje o Mengão vai levar, tá sem freio. Resultado, gravata, tá aí ó, rubro-negra do homem. Bom dia Serrão, bem-vindo meu amigo. Saudações, grande Lucas Saba. Essa gravata é só para lembrar que a coisa está preta para muita gente e tem gente rubro de vergonha com tanto escândalo e explicação que não consegue dar no Brasil. Assustador. Por isso, Lucas Saba, temos que buscar novos horizontes na política brasileira. Se é que você me entende nessa pequena provocação para a gente começar o programa animado. Aqui é devolução. Tiro de lá, tiro de cá e a gente segue em frente. Mas esse caso aí do Banco Master está botando tudo a perder para o sistema de poder no Brasil. Está claro o envolvimento daqueles que se consideravam até então os mais poderosos dessa nação nesse escândalo que mistura crime financeiro, crime societário, bandalheira total contra o sistema financeiro nacional, com ligações com o narcotráfico, ligações com a política e ligações com a corrupção no Brasil. Ou seja, é tudo um fio só. Se alguém puxar e contar a verdadeira história no meio disso aí, a casa cai para muita gente. E pode ser o caso aí do Daniel Vorcaro. Se ele abrir o bico, se ele for um delator premiado e contar de verdade o que sabe, muita gente pode se ferrar. O problema da delação premiada no Brasil é que a delação premiada ela atende também a um requisito esquisito
da juristocracia. A juristocracia ela é baseada no rigor seletivo, para pegar quem ela deseja atingir, e no perdão conveniente, ela salva o pescoço de quem interessa salvar. Então, o perigo das delações premiadas é quando ela só foca no detalhe que detona quem o sistema deseja arrebentar e poupa aquele que não quer o sistema que prejudique o seu amiguinho, o seu aliado. Então, esse é o problema, um dos problemas da delação premiada. Outro problema claro dela é que ela acaba sendo, no fim das contas, uma espécie de extorsão, né? Porque o cara que é convidado a fazer a delação premiada, ele tem na ideia, conte tudo, né? Seja o X9, conte tudo, e você vai ganhar a vantagem. Isso aí já é um princípio esquisito, né? Até a bandidagem não gosta desse negócio de delator, de X9, né? Costuma tratar pesadamente quem trai, com quem conta o que não deveria ser contado, quem deveria manter o segredo. Então, o código de máfia não gosta desse negócio de delação premiada. Ou como lá nos Estados Unidos tem um nome bonito, né? A testemunha que conta tudo que sabe e ainda recebe algum recurso financeiro ou alguma vantagem judicial por isso, lá nos Estados Unidos, é chamada de whistleblower. Bonito, né? Whistleblower. Então, aqui o X9 aqui é um whistleblower, né? Mas não adianta. X9 é X9 em qualquer lugar. E a grande dúvida, Daniel Vorcaro, vai ser o X9 eficiente que vai realmente contar tudo, mas absolutamente tudo que sabe? Muito difícil que isso aconteça. A delação vai ter o seu rigor seletivo, é o que é muito mais provável. E aí, alguns serão pegos e a maioria será poupado. É aquela ideia, corta o dedo para garantir que a mão permanece. Esse Instituto da Delação Premiada, aí o advogado Valfrido Vard, que é um dos maiores especialistas aí nessa gestão de escândalos financeiros, ele tem inteira razão. Crimes societários, ele entende muito sobre como defender os bandidos que atuam nessa área. Delação premiada é um negócio muito complicado e que tem que ter um regramento diferente, tem que ter um regramento mais sério no Brasil. Hoje, qualquer um pode contar, e aí, como eu já disse, dependendo do interesse de quem está no poder, dependendo do interesse de quem está fazendo a gestão dessa delação, ela pode ser favorável a uns, desfavorável a outros no mesmo grupo de bandidos. Então, não é o melhor dos instrumentos para se fazer justiça. É o esquema do X9. E aí você entra com o quê? Com aquilo que ele citou, tortura psicológica. Você cria uma espécie de pressão contra aquele em quem você quer favorecer a prática da delação e o cara acaba abrindo o bico de algum jeito ou de outro. Mas sempre o bico é aberto de maneira estratégica. Pega um, mas não pega a maioria. Esse é o ponto. Então, é preciso muito cuidado realmente com delação premiada. Mas esse caso do Banco Master mostrou que o Brasil precisa passar por uma profunda reforma na sua estrutura estatal. Falharam todos os instrumentos de fiscalização. Banco Central foi lento, a Previc, que cuida da questão da Previdência Complementar, não fiscalizou nada direito, a Comissão de Valores Mobiliários, só para variar, né, essa daí não pega nada quando convém, sempre falha na apuração desses esquemas de roubalheira financeira, crime societário. Crime societário no Brasil é um negócio que passa absolutamente impune, a maioria não é pego. Na Lava Jato foi uma grande vergonha, no Petrolão uma vergonha maior ainda. Então a gente não tem verdadeira punição para os superladrões de inteligência econômico-financeira no Brasil. O Banco Master pode ser uma exceção? Muito difícil que isso seja, mas sempre é preciso que tenhamos uma esperança na possibilidade de que o Brasil, um dia, quem sabe, possa ser um lugar de honestidade, em que os negócios sejam feitos com correção. Mas enquanto você tiver uma máquina estatal que cobra cada vez mais imposto, depende de você pagando cada vez mais para sustentá-la,
ela vai ser sempre uma máquina que vai incentivar a roubalheira. Quando você tem um país que tem excesso de leis em vigor, você vai ter a necessidade cada vez maior da juristocracia deitar e rolar. E quando você tem juristocracia jogando, você tem democracia perdendo. A hora que o Brasil aprender isso de verdade, a gente muda esse país. Por enquanto, nada está mudando. Por enquanto, o que a gente está vendo é maluco recebendo palminha de quem deveria estar criticando a doideira, né? Tem segmentos da imprensa que elogiaram sempre esse modelito juristocrático que está mandando aí no Brasil. O regime de exceção brasileiro é elogiado há muito tempo por gente da chamada pequena grande imprensa. Só que, o que a gente está vendo agora? A casa desabando totalmente, e aí aqueles segmentos que antes apoiavam, agora, surpreendentemente, começam a ficar críticos, começam a apontar o dedo para o ministro tal, para o outro ali, quem manda e quem não manda, né? Então, vamos lá, tomar vergonha na cara, esse país tem que ser passado a limpo de verdade. O modelo estatal brasileiro, se ele continuar do jeito que está, Lucas Saba, a gente não vai encontrar novos horizontes no caminho. Sem dúvida nenhuma. Bom, vou passar lá para as nossas superpoderosas de Curitiba, a nossa dupla. Olha lá a Carla, a quem eu já desejo bom dia. Também para Anne Dias, porque na sequência nós temos, que a Carla vai até iniciar o tema por lá, a questão do contrato entre a esposa do Moraes e o Banco Master em um processo sigiloso que diz que o escritório vai defender o banco onde for necessário. Tá aí mais um motivo para a delação do Vorcaro. Por que contratar logo o escritório de Viviane Barsi? No fundo, nós sabemos essa resposta. Bom dia, Carla. Bom dia, Lucas. Bom dia, Serrão. Bom dia, audiência, que já está quente por aqui. O pessoal já está mandando mensagem, agradecendo a audiência de vocês. Inclusive, vamos ler alguns comentários daqui a pouquinho, tá? Bem, vamos cumprimentar a Anne Dias. Tem uma cadeira vazia ao lado de Anne, porque ele está chegando, né? Jeff Schini já avisou que daqui a pouquinho ele está aqui também. Anne, para a gente falar sobre esse advogado que deixa aí o caso. Ele escreveu um livro alguns anos atrás, fazendo críticas gigantescas à Lava Jato. E aí, isso vai de encontro à situação do banco, que era Banco Máxima, foi comprado pelo Vorcaro, se transformou em Banco Master, e esse Banco Máxima foi investigado na Lava Jato. Quer dizer, é uma sequência, né? O novelo, ele só foi puxando o fio e foi continuando uma história, né? Nesse crochê aqui. A gente tem um destaque aqui na Gazeta, vamos mostrar aqui para vocês. Inclusive, daqui a pouco a gente entra com mais um destaque. Então, o crítico, né, de delação premiada deixa o caso de Daniel Vorcaro. Dizem que se há um acordo entre Vorcaro e a Polícia Federal, é porque muita gente vai ser exposta e muita casa vai cair. Seria um dos motivos pelo qual ele deixa também a defesa? Ele que é um ferrenho crítico ao trabalho de investigação da Polícia Federal já há anos? Perfeito. O Serrão e o Lucas já explanaram bem sobre essa instituição da delação premiada, né, e as vantagens que traz ali para o réu. E aí a gente vê que nesse caso há jornalistas falando, destaco aqui Lauro Jardim, que a gente já falou sobre isso aqui, que tem falado que está na mesa um acordo de delação premiada e a defesa segue negando isso, mas é muito curioso que de um dia para o outro, simplesmente o advogado que é crítico à delação premiada, quando há um burburinho falando que vai ter uma delação premiada, ele deixa o caso. Então a gente fica se questionando de fato isso. O que o Daniel Vorcaro pode falar para poupar ali o seu nome, quem que ele deve expor nesse momento para conseguir se livrar. E aí também eu acho interessante, a gente discutiu bastante no passado sobre, por exemplo, o julgamento do Bolsonaro e o que aconteceu com o Mauro Cid, por exemplo, que foi quem assinou o contrato de delação premiada e delatou as pessoas nesse processo que, na verdade, não teve muita delação, né? Ele não teve nada que ele falou que, de fato, condenou os outros. Mas, por si só, o fato dele ter sido delator já colocou ele numa posição com uma pena muito, muito, muito inferior às pessoas que foram condenadas. Lembrando que o próprio Fux condenou o Mauro Cid. Ele disse que o Mauro Cid
ele tentou dar um golpe, ou facilitou para isso, o Fux, que foi aquele que deixou Bolsonaro livre, né? De acordo com o julgamento dele, ele disse que o Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado, muito menos os manifestantes do 8 de janeiro, mas ele condenou o Mauro Cid. Então, quando a gente olha para essa instituição, a gente vê o quão vantajosa ela pode ser para alguns réus e quanto isso pode, de fato, trazer uma virada de chave muito grande no processo. E a gente já sabia que a defesa era contra, a defesa ela tem dado várias declarações para a imprensa de que não tem acordo nenhum, não vai ter delação premiada, que ele está se defendendo da maneira correta, enfim, dentro do processo, que é inocente. Mas agora, por que será que o advogado, justamente o crítico à delação premiada, deixa esse processo? Eu acho que a gente tem algumas novidades aí pela frente que serão bem importantes para o andamento dessa investigação tão grave que estamos vendo agora. E por falar em novidade, né, vocês sabem que a gente já vem falando sobre o escritório de Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que aparece num processo sigiloso aí na Justiça. Pois então, esse processo, ela está representando o Banco Master como um terceiro interessado. A gente tem esse destaque aqui da Gazeta, a gente vai estar mostrando aqui para vocês agora no telão. Está aqui o escritório dela, inclusive aparece o nome dos filhos de Alexandre de Moraes também, tá? Da Juliana e do Alexandre, que são os filhos dele. Então, tem mais aí nuvens nesse caso e a gente traz aqui para vocês essas informações. Detalhe que a gente fez essa atualização ontem por volta das 5 da tarde. Quem é assinante da Gazeta tem acesso aqui a todas as matérias completas, com todos os dados, todas as informações. Bem, que o nome dela já estava envolvido, a gente já tinha noticiado. Agora os filhos também estão, porque fazem parte desse mesmo escritório. Pois é, Carla, essa situação aí ela é extremamente grave, né? A gente soube ali que há um contrato extremamente vago, não especificando quais causas ela advogaria, só dizendo que ela tem que representar o banco, daí depois foi descoberto alguns casos de calúnia, difamação, algo assim que ela advogou e perdeu a causa. E aí, quanto mais a gente cava, mais a gente vê, por exemplo, que ainda que o Banco Master estava ali no processo de liquidação e perdendo muitos recursos, o Daniel Worcaro orientou a equipe financeira para seguir pagando a Viviane Barça, que era prioridade. A gente teve acesso a essa informação, também foi denunciado por veículos de imprensa. Ou seja, o que de fato estava no contrato, que não estava escrito, mas o acordo que teve entre Viviane Barça e o Banco Master, a gente ainda não sabe. A gente não sabe o porquê que há esse contrato milionário com tão poucas causas que ela atuou, inclusive sem sucesso, que ela perdeu causa, porque a gente sabe também que ela não tem um grande histórico ali como advogada, mas recebeu milhões, foi ali uma prioridade de pagamento do Daniel Worcaro. Então isso é extremamente grave, mas julgo dizer que mais grave que isso é a situação do Dias Toffoli, que é o ministro relator do caso, que agora, quanto mais cavam sobre esse sítio, esse resort que existe aqui no Paraná, que em tese é da família do Dias Toffoli, mas está vinculado a fundos de investimento que foram usados para lavar dinheiro do Banco Master, mais problemático a situação se torna. Agora, há investigações jornalísticas que estão apontando que, na verdade, quem é o dono do resort é o próprio Dias Toffoli, que os outros nomes são nomes de fachada. Teve jornalistas que foram até o resort, conversaram ali com funcionários e a informação que se traz é que ele frequenta o resort, ele está sempre lá, levou recentemente 180 pessoas para passar férias, para passar Natal e Ano Novo no resort, ou ter uma festa, ou sei lá o quê, e ele pode ser que seja o dono, de fato, do resort. Talvez o nome esteja em outras pessoas, mas ele é o dono. E qual que é a problemática disso? Que o resort está relacionado aos fundos de fraude bancária do Banco Master. E esse é o juiz do caso, que não se diz suspeito, que não abre mão do caso, que dizem que se ele sair é por pressão dos outros ministros e ainda vai inventar uma desculpa de problema de saúde ou qualquer coisa do tipo. O Edson Fachin, a gente comentou sobre isso ontem, presidente do STF, alguém que tem que fazer alguma coisa, né, em relação a isso.
voltou de férias, diz que vai passar um novo estatuto, novas regras, mas o que a gente quer não é um novo estatuto, a gente quer que tirem a relatoria das mãos do Dias Toffoli e não dê de jeito nenhum para Alexandre de Moraes, que isso seja julgado de uma maneira eficaz e transparente, que não tenha ninguém com o rabo preso no Banco Master. E está mais que comprovado esse rabo preso ali de Dias Toffoli, seus familiares, seu irmão, que é um padre milionário, onde já se viu um padre milionário, pois bem, Dias Toffoli tem um irmão padre milionário. E tudo aí vinculado a essa rede que nos assusta, que nos dá vergonha do país que a gente está vivendo, porque é uma fraude bancária que está destruindo o mercado financeiro e que tem um monte de político corrupto passando pano. Então, uma vergonha tremenda, e o que a gente quer é que essa relatoria caia da mão de Dias Toffoli. Não, e o mais estranho é você pagar 3 milhões, mais de 3 milhões, pouco mais de 3 milhões para um escritório de advocacia, para que esse escritório cumpra um papel para a sua empresa, vamos colocar assim, né? Digamos que o Vorcaro tenha feito isso, e a única ação em que o escritório de Viviane atuou para o Banco Master, ela perdeu. Então, assim, qual é o sentido de um contrato de 129 milhões de reais? Queremos saber. Lucas. Exatamente, Carla. Nós temos até o texto aqui que ontem foi publicado de maneira exclusiva pelo jornal O Globo, que conta um pouco desse contrato ali em processo, contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia Barsi de Moraes, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane, em processos sigilosos. Aí o que diz esses contratos? Foi apreendido na primeira fase da Operação Compliance Zero, tem escopo amplo e não aponta um processo específico. O documento deixa claro apenas que o objetivo de representar o banco, abre aspas, onde for necessário, ou seja, tudo. Aí mais abaixo, mensagens obtidas pelos investigadores reforçam a relevância do contrato para a antiga direção do banco. Em comunicações internas, Vorcaro dizia que os pagamentos ao escritório de Viviane eram, abre aspas, prioridade total e não poderiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Jorge Serrão, quanto mais a gente mexe nisso, mais a gente vai descobrindo a podridão disso tudo, porque tem a questão do Dias Toffoli, a Anne lembrou bem, vai ser tema do programa mais tarde. Então você tem um resort ali na região, no estado do Paraná, não na capital, mas no estado, ligado a Dias Toffoli, que ele teria dito, se defendido que não era dele. Aí os repórteres foram lá, todos os funcionários chamam ele de dono, portanto é dele, e que esse resort teria sido usado para lavar dinheiro do banco. Agora você tem uma senhora que é esposa do ministro, que julga um ou outro, ou que tem uma influência, porque a gente sabe, mas o escritório não julga o Banco Master, mas o STF tem influência sobre a primeira turma, tem influência sobre o STJ, a gente não pode ser ingênuo de achar que não. Mesma história, vou pegar um exemplo que é parecido com esse, mas não tem a ver com essa história, o espectador vai entender. Mesma coisa o Gilmar Mendes nesse tal desse Lula-Palusa. Ele tem patrocínio de um monte de empresa, leva quem ele quer para a Europa, para Lisboa, farra, champanhe, camarão, aí depois volta para cá. Essas empresas que financiaram o Gilmar Palusa têm ações no STF julgadas pelo Gilmar. Quer dizer, é correto isso? No mínimo é antiético, no mínimo é imoral, para não se dizer outra coisa. Então, assim, a gente já perdeu qualquer fantasia aqui, o mínimo do aceitável. Agora, mais essa, tem a questão do contrato, tem a questão do resort, vai aparecer mais coisa ainda, Serrão. Com certeza. E tudo, vamos resumir a parada, tudo é culpa dos políticos. Sabe por quê? Foi o Congresso Nacional quem deu todo esse poder ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar, o poder supremíssimo vem da reforma do Judiciário de 2004,
quando foi criado ali o Conselho Nacional de Justiça e outras medidas que viabilizaram um Supremo com cada vez mais força política. Então, o Congresso Nacional deveria ser um instrumento para salvar o Brasil dessa crise. O Senado tem condição direta de fiscalizar, de ser o poder que fiscaliza uma atuação eventualmente equivocada de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não está fazendo isso, não fez isso, nunca quis fazer isso. E ainda, na hora de cuidar da reforma do judiciário, faz caca, coloca um excesso de poder para um Supremo que é apenas, o Constituinte de 88 assim o elaborou, apenas deveria ser o órgão que cuidaria da questão da institucionalidade no Brasil, se algo está sendo cumprido ou não do ponto de vista constitucional. Não era o tribunal para tratar de tudo e qualquer coisa, como virou, e como deixaram isso se tornar uma espécie de normalidade. Então, quando você deixou um órgão virar tribunal de exceção, quando essa não é a regra, esse é o grande problema do Brasil. E aí, agora, como é que você resolve esse problema que você criou? Com muita dificuldade, porque agora você vem chegar e diz, pare em nome da Constituição. O cara não vai parar em nome de nada, porque ele recebeu a força dada politicamente. Ele foi indicado para aquele cargo ali politicamente. Quem teria o poder político de conter a eventual falha cometida, não contém, então ferrou tudo. Então, o Brasil hoje está nesse impasse institucional. A nossa mais grave crise institucional da história, ela é gerada porque a gente tem incompetência, canalice ou corrupção política. Aí, quando você pega um caso como esse do Banco Master, ali fica relacionado tudo. Ali tem o envolvimento juristocrático, tem o envolvimento político, tem o envolvimento do narconegócio, que são aqueles poderes que movimentam a nação brasileira, a triste nação da roubalheira, da corrupção, da impunidade, da canalice. Então, esse é um modelo que a gente tem que mudar, mas você só muda esse modelo politicamente. Então, ou a gente aprende a votar, ou o nosso político passa a fazer o que tem que ser feito de verdade, ou então isso aqui não vai ter solução nem no curto, nem no médio e muito menos no longo prazo. O que a gente está vendo é um Brasil completamente perdido, dominado pelos esquemas. Aqui não é uma nação dirigida politicamente. Você não tem judiciário fazendo justiça. Você tem impunidade descarada. Você tem o judiciário sendo usado como um instrumento de perseguição política e não como um instrumento de fazer justiça, que era a sua missão principal. E o que é mais assustador, você tem muito idiota achando isso, não, tudo bem, deixa assim, é normal, essa exceção nesse momento é necessária, porque temos que acabar com o espectro tremendo, não, temos que acabar com o Bolsonaro, né? É isso, era essa a ideia, né? Aí agora o Bolsonaro já está preso, já está condenado, e a situação saiu completamente do controle. E aí aqueles que defendiam a exceção, agora não conseguem mais saber como é que se faz para aplicar a regra correta da legalidade no Brasil. Então, um país que perdeu a dimensão da legalidade com legitimidade é um país em que o caos está reinando. A América Latina toda começa a sofrer mudanças. O Brasil ainda não está dando a indicação concreta de que vai mudar. O regime atual ainda demonstra condições de seguir em frente no poder e tudo pode acontecer nessa eleição desse ano. Eleição sob risco novamente de censura, perseguição e atentado contra a liberdade de se fazer política. A situação está preta, mas a gente ainda vai ter que lutar e ter esperança de que a caminhada para uma democracia vai exigir de nós muita disciplina, muita vontade. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for.
mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor. No nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.